está a cair no horizonte de eventos com John Michael Godier. Neste episódio, John é acompanhado por Marshall Wilbans. Marshall Wilbans é o principal cientista na Space Initiatives Incorporated, onde se dedica a sistemas de comunicações lunares e conceitos de missões para explorar objetos interestelares. Anteriormente, dirigiu programas de interferometria no Laboratório de Propulsão a Jato da NASA e no Observatório Naval dos Estados Unidos, contribuindo para a construção dos sistemas de navegação e temporização que suportam o voo espacial moderno e o GPS. É o autor principal do recente artigo sobre o 3I Atlas, uma exploração direta por nave espacial de um possível resquício da formação planetária durante o meio-dia cósmico. Dr. Marshall Wilbans, bem-vindo de volta ao programa. Na verdade, não sou doutor. Peço desculpa, mas não sou esse físico. Tenho apenas um mestrado. Sim. Pois sabe, quem era famoso por isso era o Freeman Dyson. E também o Bill K. Sim. E o Dyson de propósito, porque não gostava do sistema de doutoramento. Podia passar uma hora a falar de mim, mas não vou. Agora, temos, sem dúvida, o objeto mais fascinante para observar no Sistema Solar em bastante tempo, pelo menos desde o Oumuamua, talvez desde o Borisov. Podemos dar um pequeno empurrão ao Borisov. Mas trata-se do terceiro objeto interestelar confirmado que alguma vez detetamos, o 3I Atlas. E está a revelar-se extremamente intrigante, porque, do ponto de vista estatístico, é possível que seja muito antigo, bem mais velho do que o nosso Sistema Solar, e que provenha de uma região da galáxia designada por disco galáctico espesso, que passou por um período deveras curioso chamado meio-dia cósmico. Pode dar-nos uma visão geral da ideia do que foi esse meio-dia cósmico? Bem, a noção é que, no período inicial da galáxia, e isso é mesmo no início, a galáxia apresentava um aspecto bastante diferente. Não tinha braços espirais. Tinha uma densidade de gás mais elevada. E uma maior densidade de gás implica a formação de estrelas e planetas, e protoplanetas e coisas como o 3I poderiam ser. E chama-se meio-dia cósmico. Em termos astronômicos, isso corresponde a um desvio para o vermelho de cerca de 2, de que falamos. Assim, há cerca de 10 mil milhões de anos, creio que no nosso artigo dizemos 9 a 12 mil milhões de anos, mas algo na ordem dos 10 mil milhões de anos atrás. E o desvio para o vermelho 2 está bastante distante. E por isso, para os vermos agora, olhando para o espaço profundo, sabe, são todas galáxias longínquas que não conseguimos observar bem. E, claro, não podemos ver diretamente como era nossa galáxia há 10 mil milhões de anos. Quer dizer, não temos fotos antigas por aí. Mas o que é interessante é que o modelo consensual para isto é que, quando o universo se formou, era maioritariamente hidrogênio e hélio, um pouco de lítio, talvez um pouco de berílio, e depois as primeiras estrelas, as chamadas estrelas de população 3, formaram-se e produziram alguns elementos, e as coisas prosseguiram daí em diante. O meio-dia cósmico foi um período em que esse processo estava mais ou menos a meio caminho, digamos assim, e a formação de estrelas era bem mais vigorosa. As estrelas, sabe, na formação estelar, é comum surgirem estrelas grandes e pequenas, as grandes tornam-se supernovas com relativa rapidez, porque é isso que as estrelas grandes fazem, e elas tanto irradiam como dispersam os elementos que criam, mas também os remanescentes das supernovas irradiam, o que parece ter acontecido ao Sistema Solar. Nos seus primeiros dias. No meio-dia cósmico, as coisas eram muito mais intensas. Havia previsões de que qualquer sistema solar a formar-se nessa altura teria tipicamente uma temperatura de 300 Kelvin, ou seja, mais ou menos temperatura ambiente, ou um pouco fria para ambiente, mas sabe, do gênero das temperaturas que se sentem à superfície da Terra. Totalmente diferente das temperaturas gélidas em que as estrelas se formam hoje. Mas outra coisa curiosa é que existem várias formas de produzir elementos, e elas demoram tempos diferentes, e os elementos mais pesados, os elementos do pico do ferro, como se chamam, e os mais pesados que esses, formam-se em supernovas que demoram bastante a ocorrer com estrelas menores, como estrelas binárias, que levam mais tempo a acontecer, e por isso pensamos que, na verdade, a partir de dados estelares, sabemos pelos dados espectrais estelares que, no período do meio-dia cósmico, o pico do ferro, todos os elementos realmente pesados, estavam bastante empobrecidos.
simplesmente não tiveram tempo de se formar ainda. E por isso, vemos elementos alfa, que são produzidos adicionando hélio 4, uma partícula alfa, ao carbono e depois adicionando outra. Assim, obtém-se como oxigênio 16, do carbono 12 ao oxigênio 16 e assim sucessivamente. E eles deviam estar enriquecidos nisso, ou relativamente enriquecidos. E qualquer coisa acima disso, como o pico do ferro e além, devia estar deplecionado. Por isso, estas coisas são distintas, e se estiver mesmo interessado em astrobiologia bem, é preciso refletir bem no impacto que isso teve na astrobiologia. Será que a astrobiologia seria viável com composições elementares distintas? Com processos de formação estelar e planetária variados a decorrer, e a resposta a isso, na minha opinião, é que simplesmente não sabemos. Quer dizer, há alguns artigos científicos sobre o tema, mas será que detemos mesmo o conhecimento? Agora, o que observamos no caso do 2i, recordo-me de que isso remonta a algum tempo, mas ganhou notoriedade na comunidade astronômica por volta da era do 1i, Oumuamua, e perdoem a minha pronúncia havaiana, e a probabilidade de um objeto que se forma num sistema estelar, como um cometa, asteroide ou planetesimal, e acaba por ser ejetado desse sistema, por qualquer motivo, seja porque a estrela explode ou porque duas estrelas quase colidem e desestabilizam tudo, ou apenas devido a dinâmicas de formação planetária, como julgamos ter ocorrido no nosso sistema solar, com Júpiter e Saturno a deslocarem-se para dentro e para fora, o que por sua vez alterou as órbitas de Urano e Neptuno, enviando a maioria dos asteroides iniciais para o espaço profundo, com muitos deles a perderem-se. Tudo isto devia acontecer com objetos primordiais, e itens seriam lançados, mas a chance de um deles colidir ou aproximar-se de um sistema planetário, digamos dentro de poucas unidades astronômicas, é diminuta. Por isso, o mais provável é que o que detetamos no 2i atualmente reflita o estado em que se encontrava logo após a sua formação. É como um bebê recém-nascido. Tem vagado pelo espaço interestelar desde então. Isso não implica que nada lhe tenha acontecido nos primórdios. Pode ter resultado de uma colisão entre dois planetas, por exemplo. Não temos a certeza. Mas o mais certo é que, desde os primórdios, há cerca de 10 mil milhões de anos, circule livremente. E poderás questionar por que pensarmos assim. Os argumentos atuais baseiam-se principalmente em dados cinemáticos, ou seja, de cariz estatístico. Não constituem provas. São meras estatísticas. O 2i exibe uma velocidade elevadíssima. Essa velocidade é ao infinito, e a que tinha ao aproximar-se do sistema solar, antes da gravidade do Sol influenciar e atinge 58 km por segundo. É complicado transmitir quão veloz isso é. Supera em várias vezes a velocidade da sonda Voyager, a nossa nave mais rápida. É cerca de 60 vezes superior à de uma bala de rifle de alta velocidade. É tão rápida que percorreria o raio da Terra em 100 segundos. Ou seja, passaria pelo planeta inteiro em 200 segundos, ou 3 minutos, com a Terra a desfilar num instante. É impressionante. Há ainda outro acaso celeste, vai passar pelo periélio do Sol do lado oposto ao nosso. Não há explicação profunda para isso. É como lançar dardos a um alvo, por vezes acerta à direita, outras à esquerda. Não há motivo oculto. Neste caso, o dardo atinge o lado esquerdo, e nós ficamos do direito. Assim, a Terra não terá uma vista privilegiada. Não estamos na primeira fila para a aproximação máxima deste cometa ao Sol. Teremos de depender de outros métodos, mas voltaremos a isso. O facto de a velocidade ser tão elevada, e a componente perpendicular ao plano do disco galáctico também o ser, sugere que este objeto não pertence ao tipo de disco fino. O Sol localiza-se num disco delgado, mais ou menos plano, com cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro e, estatisticamente, uma espessura de 1000 anos-luz ou assim. Peço desculpa, não o 2 e a órbita de Atlas leva-o a 1000 parsecs, ou 3000 anos-luz. Está mais distante. Mais uma vez, é um argumento estatístico. É como dizer que alguém visto perto de um assalto a banco pode ser o ladrão. Não é prova. E o que procuramos agora, com uma série de observações astronômicas, é obter evidências concretas.
Conseguir provas e mais dados, pois parece-me que o aspecto mais crucial em relação a este objeto é observá-lo, repetidamente, acompanhando a sua evolução e alterações à medida que se aproxima do Sol e começa a modificar o seu perfil de emissão. O que torna isso particularmente intrigante é que já se revela algo peculiar no que está a libertar. A ausência de ferro, apesar de compostos de níquel e afins serem detectados. Vale a pena especular sobre algo como uma crosta que possa ter desenvolvido, após tanto tempo no meio interestelar, exposto a raios cósmicos e erodido incessantemente. Mas o que podemos fazer em termos de observações terrestres a partir de agora, para maximizar o que captamos? Bem, quanto ao TRACE e ao Atlas, queremos recolher o máximo de dados possível, certo? O TRACE também se encontra, mais ou menos, no plano do Sistema Solar. Está a cerca de 5 graus desse plano. Trata-se de um objeto retrógrado, o que significa que se move na direção oposta à dos planetas, em termos de rotação, mas está bem próximo do plano, e isso é ótimo para as observações. Vai aproximar-se bastante do Sol, não em termos de distância real, mas visto da Terra, perto do periélio. O periélio é a 29 de outubro deste ano, e sim, com os cometas, é nessa altura que as coisas acontecem, é quando se espera ver mais atividade, como flares ou jatos. O Borisov, por exemplo, largou um fragmento logo após o periélio, um pedaço bem pequeno, mas que se pôde observar a separar-se. Será que o TRACE fará algo assim? Não podemos prever, os cometas são como gatos, fazem o que lhes apetece e deixam rastros. Em astronomia, a solução para qualquer questão observacional é sempre mais dados, mais comprimentos de onda, mais registros, maior resolução. Queremos sempre tudo, mas os recursos são limitados. Por isso, é bom destacar o que seria mais valioso, como espectros, ou observações o mais perto possível do periélio. Não estou totalmente convencido com a ideia da crosta, e vi isso num artigo, mas não me lembro qual. Estes objetos acabam por ficar o jardim meteorítico de certa forma, como a Lua, porque são atingidos por meteoritos interestelares. Sabemos pouco sobre o fluxo desses meteoritos interestelares, não temos ideia de quando foi o último impacto, nem estatisticamente uma boa noção. Pode ter sido ontem, mas não sabemos. Talvez a crosta funcione, ou talvez seja como a Lua, uma mistura de materiais sem ser propriamente uma crosta, ou quem sabe algo diferente. Olhando para as superfícies de asteroides que estudamos, todas variam bastante, por isso, espero surpresas. Surpresas, sim. E mencionaste o Borisov a largar um fragmento. Imagino que esse pedaço também esteja a afastar-se, tal como o Borisov. Mas a noção de um cometa deixar um rasto, uma cauda. Saímos e vemos chuvas de meteoros como a de Perseidas e afins, que basicamente são os caminhos antigos deixados por cometas. Às vezes, sabemos até qual era o cometa, e ele continua no seu ciclo. Haverá algo que possamos estudar do que este deixa para trás no seu percurso à medida que se afasta? Pois, creio que sim. As chuvas de meteoros de que falas são todas de cometas periódicos, que já passaram pelo sistema solar várias vezes e vão deixando detritos. Basicamente, há 3 tipos de material que sai do gás, por exemplo. A superfície tem gelo, e a água sublima, libertando vapor de água. Há gelo seco, dióxido de carbono, ou talvez monóxido de carbono, o mesmo processo. Estes gases saem, a radiação ultravioleta do Sol ioniza-os e transformam-se em plasma. É essa a cauda reta típica dos cometas, muitas vezes a mais longa e brilhante. Numa foto de cometa, vês aquela cauda comprida e direita, e é o plasma. São gases, e se por acaso passares por ela, e vamos chegar a isso, podes detectar esses gases e os campos magnéticos, etc. Mas não vais ver isso como chuva de meteoros, porque são moléculas ou íons de átomos individuais. Na altura do cometa Halley, houve quem dissesse, meu Deus, há fosgênio e gases tóxicos, vamos todos asfixiar quando atravessarmos a cauda do cometa. Não, afinal não. É um vácuo excelente, só se vê a escala grande. Depois, há o pó miúdo, grãos do tamanho de cinza de cigarro, e bem, hoje em dia nem toda a gente fuma, mas cinza fina, como a que se acumula em cima dos armários ou atrás do relógio.
Esse pó é afetado pela pressão da radiação solar e assim que se afasta da órbita, o que geralmente resulta numa cauda curva, e creio que estamos a observar ambas as coisas no Atlas neste momento, não no Trace. Agora não sou um tipo de observações, não tenho feito essas medições, mas é o que ouvi, e também há alguma coloração aí que é bem curiosa. Depois, há o material maior, percebes, se imaginarmos que estás a aquecer gelo, água gelada ou CO2 ou lá o que for, e saem jatos. Ora, se houver pedrinhas ou rochas ou assim à volta, elas também podem ser lançadas, porque a gravidade é muito fraca. Por isso, são expelidas e o cometa perde-as. Essas tendem a ficar na trajetória orbital do cometa. Elas espalham-se pelo semeixo maior, com velocidades muito baixas ao partirem, pois são pesadas e não são muito afetadas pela pressão de radiação do Sol ou coisa do gênero. Assim, vão flutuando devagar e, com o tempo, acumulam-se, e é isso que, na minha opinião, provoca a maioria das chuvas de meteoros. Pode haver outros objetos um pouco maiores que saem, como pedregulhos ou assim, o que leva a meteoros maiores de vez em quando, mas é mais ou menos a ideia geral. Não esperamos ver isso do 3 segundo. No entanto, aguardamos a cauda de poeira, a cauda curva de poeira. Estamos a vê-la. Quer dizer, há fotos que vi hoje de ontem ou por aí. Então, esta cauda está a desenvolver-se, tem cerca de 2 minutos de arco, julgo eu. Agora a cauda de poeira e a cauda de plasma estão presentes, e provavelmente vão alongar-se. Claro que não podemos prever bem quanto, mas é algo que queremos acompanhar nas observações. As chuvas de cometas não vão ocorrer, e como está a acontecer, é bem provável que o 3 e Atlas esteja a deixar material pelo caminho enquanto avança, talvez coisas à frente dele, de tamanho pedrinha ou maior. O problema é que não vamos atravessar a órbita a tempo. A Terra não vai passar pela órbita ou perto dela. Marte, por acaso, passou pela zona onde o Borisov, ou onde o 3 vai estar, há cerca de uma semana, ou algo assim. Não vai voltar a passar por lá num ano marciano inteiro. E até lá, o que quer que o 3 tenha deixado fica bem disperso. Ainda assim, isso não quer dizer que tudo esteja perdido, porque o 3 pode ter sido atingido por meteoros interestelares, que isso pode ter andado a acontecer há imenso tempo. Pode ter material ejetado, provavelmente não pelo aquecimento, mas por impactos de meteoros ao longo de bilhões de anos. Por isso, deve estar rodeado por uma nuvem de detritos. Sabemos pouco sobre este processo agora. Não conhecemos as densidades nem nada disso. Mas significa que é possível termos chuvas de meteoros em Marte ou na Terra, ou até ver impactos na Lua se forem grandes o suficiente. Isso vai surgir. Para a Terra, será em dezembro. Está tudo no artigo. E talvez os rovers de Marte os possam detectar. Não sei se estão a planear observações, mas talvez os vejam. Apareceriam como nas chuvas de meteoros habituais, vindos de um certo radiante. Sabemos onde é, 19 horas de ascensão reta, menos 19 graus de declinação. É o sítio de onde o 3 parece vir. Assim, se estivesses na Terra, eu diria que a taxa seria baixa. Não é como ver um por minuto, ou talvez nem mais de um por noite. Mas aqui é uma oportunidade para os observadores amadores de meteoros, porque podiam ir a Marte, claro, mas também a locais na Terra e pensar, vou tentar avistar estes meteoros e ver se os vejo. Mesmo que só detetem um ou dois. Estas coisas são argumentos estatísticos. Se vires uma coisa que mais ou menos sai do radiante, não prova nada. Mas se vires vários do mesmo radiante, aí sim, podes dizer que vem do 3 e acho que os amadores, e também os profissionais com as câmaras de céu inteiro que vigiam todas as noites, não faço ideia das probabilidades. Pode ser quase zero, ou talvez seja evidente e muita gente veja, mas sinto que vai ser algo esporádico. Acho que é uma das tarefas para os observadores terrestres. Seria um bom momento para falar do geral. Bem, vamos falar do que podemos fazer no espaço. Vamos mudar para o espaço e uma nave espacial a ser ir na posição certa para entrar naquela nebulosa que o 3 deixa para trás e aproveitar os instrumentos disponíveis. Sim. Para dar uma vista de olhos. Temos azar com a Terra. A Terra está no lado errado do sistema solar. Não há nada que possamos fazer quanto a isso.
É assim mesmo, percebes, como eu disse, se o olho 3 tivesse passado por cá 6 meses antes ou depois, estaríamos numa posição ótima. Não está, e nós também não. No entanto, também temos sorte porque há várias sondas espaciais no lado certo do Sistema Solar, digamos assim, o lado do olho 3. E isso é mesmo sorte. Temos todas as sondas em Marte. Temos a sonda JUICE, que acabou de fazer uma assistência gravitacional em Júpiter e não, em Vênus, e vai rumo a outra assistência e eventualmente para Júpiter. Temos a Europa Clipper. Temos as sondas Lucy e Psyche. Temos todas estas sondas lá fora e a Psyche que vai para a Psyche. Todas estas sondas estão por acaso nesse lado do Sistema Solar. Não é obrigatório, certo? Numa fase orbital diferente, Marte estaria perto da Terra, na oposição próxima. Então, perto do lado da Terra no Sistema Solar. Tudo se move, afinal. Mas acontece que há bastantes sondas interplanetárias nesse lado. E assim, no início de julho, o 3 segundo foi descoberto a 1 de julho. A 2 de julho, já se movia depressa. A 2 de julho, estávamos quase certos de que era interestelar. Claro, era período de feriado nos Estados Unidos. Também é o meu aniversário, a 3 de julho, e só por volta do quarto ou quinto dia percebi que sim, é um cometa e vai passar pelo outro lado do Sistema Solar, com observação fraca da Terra mais boa das sondas. Pareceu-me lógico, sabes, nós e a minha empresa Space Initiatives, mas também o I4IS Institute, o Institute for Interstellar Studies e a Initiative for Interstellar Studies, as versões dos Estados Unidos e do Reino Unido, respectivamente. Devíamos analisar isto. Ver o que as sondas podem fazer. E depressa concluímos que, para imagens, as 3 sondas eram a Psyche e as que estão à volta de Marte e há várias, e a missão JUICE. A JUICE não está agora perto de onde o 3 segundo vai passar, mas está a subir para fora do Sistema Solar graças à assistência em Vênus. E chegará lá, e Marte terá a aproximação mais próxima. A Psyche aproxima-se a 4 de setembro. As sondas de Marte estarão mais perto a 3 de outubro, e a JUICE a 4 de novembro. Comecei a avisar as equipas das sondas, a insistir, e não fui o único, e havia mais gente a dizer o mesmo. Muita gente foca-se em Marte porque é a aproximação mais próxima no início de outubro, mas tens de argumentar. Tentei fazer isso no artigo que escrevemos, dizendo que sim, provavelmente é um objeto do disco espesso, e se for, tem estas características específicas, são coisas que devíamos procurar, e isso justifica usar as sondas para as observar. Posso dizer-te que várias equipas de sondas têm trabalhado arduamente nas últimas semanas, ou melhor, no último mês e meio, para tentar observações do olho 3. Não é fácil. Não é só dizer olha, estou num autocarro a passar pelo Empire State Building e tiro uma foto pela janela. Nada disso. É um sistema super complexo, a milhões de quilômetros de distância. Não o posso tocar nem consertar avarias. Tenho de ser cuidadoso ao usá-lo. E aí aparece alguém como eu a dizer ou faz algo diferente. Isso não é simples. Tiro o chapéu a essas pessoas, trabalhavam mesmo a sério. Espero que consigam todas as observações. Em alguns casos, nem sei se elas sabem se vão conseguir, mas estão a tentar. E os períodos são o início de outubro e o início de novembro, na verdade de 2 a 25 de novembro, quando as sondas de Marte e a JUICE, respectivamente, vão captar imagens e outros dados do 3I. Seria ótimo se os observadores na Terra, incluindo a comunidade amadora, tentassem fazer observações simultâneas nesse período. Há imensa gente na Terra com telescópios, profissionais e amadores. Não posso afirmar com certeza o que vocês podem ou não fazer, mas sei que alguns amadores vão tentar captar observações da cauda do cometa e afins, especialmente quando ele estiver bem perto do Sol. Acho que deviam mesmo, e qualquer contribuição nessa fase seria particularmente valiosa. Aliás, há mais 2 coisas que as sondas espaciais vão fazer, e vou mencioná-las na ordem em que vamos abordando. Chamam-se missões solares, do Solar Orbiter e a Parker Solar Probe, para além de vários outros veículos espaciais, uns em órbita terrestre, outros nos pontos de Lagrange ou em trajetórias diferentes, que fotografam o Sol.
Estes não têm problemas em registrar imagens de objetos próximos ao Sol, graças às câmaras preparadas para isso. O dilema é se conseguirão detectar o 3i. Isso depende do tamanho e do brilho dele. As perspectivas estão razoavelmente positivas. Mas acreditamos que o conjunto de naves Punch, recentemente lançadas em órbita terrestre, consiga observá-lo e provavelmente identificá-lo. Todas elas o poderão ver, ele vai atravessar os seus campos de visão. A dúvida é se o vão notar mesmo. Na verdade, não é bem assim e não passará pelo campo de visão da estéreo A, por isso ela nem sequer poderá observá-lo. Mas será brilhante o suficiente? Será grande o bastante? Ainda não sabemos. Há outra comunidade de amadores que analisa as imagens destas naves, e eles com certeza nos informarão se o avistarem ou não. Não tenho a mínima dúvida. Se precisarem de intensificar os esforços, façam-no, esses registros seriam muito úteis, pois poderiam ser diários. Assim, quando não o virmos da Terra, teríamos um registro contínuo do que se passa. As observações das naves interplanetárias não serão diárias, elas monitorizam por um período, depois mudam de tarefas e voltam noutro momento. Será intermitente, mas ainda assim proveitoso. Por fim, parece haver uma hipótese de que a Europa Clipper, a Era e a Lucy passem pela cauda do 3i. Provavelmente, a cauda de plasma é o mais provável. Poderão atravessar a cauda de plasma, talvez toquem um pouco na de poeira mais tarde, já que esta se curva devido à dinâmica. Nenhuma sonda vai cruzar a órbita e apanhar o que se chama cauda de chuveiro de meteoros, ou a cauda neutra que o 3i está a deixar para trás. Simplesmente, não temos nada na posição certa. Mas há boas probabilidades de que a Europa Clipper e talvez a Era e que estão próximas uma da outra por mero acaso e ambas detetem a cauda. A outro momento, na primeira semana de novembro, provavelmente, e é difícil prever as caudas de cometas. Nesse período, ainda perto do Sol, qualquer amador ou observador que consiga registrar a cauda seria ótimo para perceber o que se passa. Devo esclarecer que a cauda que fotografamos é a visível. Mas o material que sai, seja plasma ou poeira, não desaparece só porque se torna demasiado tênue para ver. Continua lá, a afastar-se do cometa. Suspeito que estas sondas não atravessem a cauda visível. Ou seja, ela não se estenderá 1 UA ou a Europa Clipper estará a cerca de 1,2 UA. Duvido que a cauda visível chegue tão longe. Seria fantástico se chegasse, mas não creio. Isso não quer dizer que o material não esteja presente, nem que o plasma não exista. Os instrumentos de plasma delas podem detectá-lo e fornecer dados sobre o que encontram. Isso seria excelente, independentemente de passarem pela cauda de poeira. Estamos a tentar apurar isso, e seria fascinante, pois poderíamos amostrar assim. Não sei quão viável é, se acontecerá mesmo, mas estamos a trabalhar nisso com afinco e é o próximo passo. Aliás, colaboramos com equipas na Europa, o que ampliou um pouco o nosso grupo. Falando na Europa, felizmente, o ESA anunciou que a Mars Odyssey e a Mars, como é? ExoMars, ou antes, a Mars Express e a ExoMars, vamos tentar realizar algumas observações. Pois é, está a acontecer. Vai começar. Sim. E não sabemos nada sobre a nave Hope, que é dos Emirados, nem sobre a nave Tianwen-1, da China. Aliás, tentei contactar pessoas ligadas a ambas as missões para ver se querem, ou se vão, observar, e para os incentivar a fazerem essas observações, mas infelizmente não obtive grande resposta. Pode haver dificuldades políticas aí também. Não quero entrar nisso. Mas agora, quanto às caudas e às duas caudas distintas em imagens de cometas, incluindo muitas fotos fantásticas feitas por amadores de cometas como o Rei Bob. Lembram-se daquele de antigamente? Espetacular. Eu próprio o fotografei. Eu vi-o a olho nu. Eu também. Sim, eu também. Saíam e era. Eu observei-o. Era bem visível. Na verdade, lembro-me de ter ido a uma ópera ou algo assim em Washington e vi-o perto do Kennedy Center, a olho nu. Fiquei espantado. Eu olhei para cima e lá estava ele. Sim, lá estava.
E eu observava o de Saint-Louis e era, percebem, Saint-Louis tem muita poluição luminosa no céu, mas ainda mais agora do que na altura. Mas lá estava. E saía todas as noites para o ver. Mas também ia a locais com céu escuro e fazia fotografia de longa exposição com ele. Ainda as tenho. Um dia destes vou desenterrar essas fotos. O que importa é que, por vezes, ao ver essas imagens antigas de cometas, conseguimos distinguir na fotografia, se não a olho nu, as duas caudas diferentes. Sabem, vê-se a cauda iônica curvar e depois a cauda de poeira estender-se. E isto é algo que se pode observar, mas provavelmente não com o 2I Borisov. E é isso que por vezes causa as anticaudas, quando parece haver uma cauda à frente do cometa. É só um efeito de perspectiva. Estão a ver a cauda de poeira e os ângulos fazem com que a vejam assim. É uma diferença interessante a destacar, porque o que o 2I Borisov nos mostra é que há realmente dois tipos de anticauda. Um é devido ao aquecimento preferencial que faz os gases saírem para frente, o que está a acontecer com o 2I Borisov, e que para mim parece uma verdadeira anticauda. O outro é o efeito de perspectiva, que não é propriamente uma anticauda. É só a forma como o estão a ver. Estão a ver efetivamente o caminho do cometa. Boa observação. Sim. Por isso, eu queria esclarecer que há dois tipos. Os cometas conseguem fazer isto de duas maneiras e nenhuma é rara. Os cometas fazem isto e tem-se falado muito da anticauda no caso do 2I Borisov. Mas não é assim tão invulgar, certo? Quer dizer, nada do que vi no 2I Borisov, exceto talvez a química em certa medida, me parece invulgar. O comportamento como o cometa aparece. E não é a minha área de expertise direta, mas tenho lidado com isto há muito tempo e parece-me bastante comum, como aconteceu com o 2I Borisov. De novo, não falo da química, só do facto de terem caudas, de se ativarem, tudo isso pareceu normal. Para mim também. Pensei, bem, está a ativar-se mais ou menos quando devia, a libertar CO2 e essas coisas que fazem. Mas a química é o que interessa, porque agora estamos a obter um perfil químico. Podem comparar com objetos de idades supostamente diferentes. O 1I Oumuamua e o 2I Borisov tinham idades radicalmente distintas. Sim, pensamos que o 1I era bastante jovem. E claro, nunca obtivemos um espectro verdadeiro do 1I. Não sabemos nada sobre os químicos que tinha. Podemos especular, mas a única coisa que ouvi foi rutênio, que se espera do meio interestelar. Sim. Quer dizer, isso é uma espécie de espectro, mas não revela, percebem, o rutênio não significa que seja feito disto. Só indica provavelmente. Não, só indica meio interestelar. Há muitos raios cósmicos por aí. Agora, Marshall, a questão da química é talvez a mais fascinante aqui, porque está a fazer algumas coisas um pouco estranhas do ponto de vista químico. Pode ser só resultado da idade ou de um ambiente porque passou ou algo que lhe alterou a composição, para parecer um pouco esquisito. Baixo CO2, ferro baixo. Isso é mesmo intrigante. E coisas assim. O que podemos aprender sobre isso com as naves e observações terrestres para caracterizar o objeto? Bem, do lado das naves, alguns instrumentos de que falamos nas missões a Marte e NAD podem analisar no ultravioleta e assim eles podemos observar as regiões onde aparecem as linhas espectrais, como mencionaste, com a ausência de ferro e a presença de níquel. Devo esclarecer que isso não indica necessariamente uma diminuição do pico de ferro de que falei, pois, para começar, o níquel também pertence aos elementos do pico de ferro, pelo que esperamos que ambos diminuam. Além disso, acreditamos que a composição química aqui é bastante distinta. No entanto, tenho de admitir que, em alguns cometas mais antigos, como o de 65, que se aproximou tanto do Sol que ionizou o ferro e outros elementos, resultando em linhas espectrais simplesmente porque o ferro derreteu e vaporizou. Havia ferro vaporizado, o que gerava essas linhas, e isso é mesmo quente. Foi uma surpresa para a comunidade científica descobrir que nenhum cometa emite ferro e níquel, e o níquel parece mais abundante mesmo a várias UA do Sol, onde não há calor suficiente ou não há forma de o ferro no cometa se vaporizar.
Refiro-me ao 2 e agora, ou em qualquer momento da sua órbita pelo Sol e não se aproxima o suficiente, vem um pouco mais perto que Marte, mas Marte é bastante frio. Vejo isso como um mistério. A ideia consensual é que existe algum elemento ou composto molecular que é volátil e contém níquel, talvez outro com ferro, e estes vaporizam-se na superfície do cometa ou depois, a radiação UV solar dissocia o níquel ou o ferro, tornando-os visíveis. Isso parece bastante convincente. Mas, sinceramente, não fico com a sensação de que compreendemos isso a fundo, no sentido de por que razão esses compostos estão na superfície. O que causa isto de verdade? Há algo mais profundo? Ou é mera coincidência? Infelizmente, isso não vai resolver a questão de se trata de um cometa dominado por elementos alfa primários, porque, se vier do disco espesso, devia ser dominado por elementos alfa. Ora, os elementos alfa como carbono e oxigênio são comuns, tens água, Co e Co2. Acho que o aspecto químico mais relevante é que não deviam existir supervoláteis. Porque, nos modelos, a formação estelar na era do meio cósmico devia ocorrer em zonas muito quentes, com taxas elevadas de formação de estrelas, todas próximas umas das outras, algo como a nebulosa Tarântula nas nuvens de Magalhães, mas ainda mais intenso, e bem mais violento que a região de formação estelar da nebulosa de Órion, que toda a gente já viu à noite, e consequentemente muito mais quente. Há um artigo que sugere temperaturas de até 300 Kelvin, ou seja, acima da temperatura ambiente e algo como temperatura ambiente acima do ponto de fusão da água e bem acima do ponto de ebulição. Isso pode ser descartado. O que observamos é muito CO2 e imenso CO2. Não tanto água, mas alguma. Menos CO. Isso é surpreendente. Logo aí, indica que veio de um ambiente quente. Ou veio de um sistema solar inicial, mais perto do Sol ou da fonte estelar de algum sistema solar primitivo, oriundo de uma zona de formação estelar quente. E como previmos um ambiente de formação estelar quente, vejo isso como uma vitória para o nosso lado, digamos assim. Mas teria sido cerca de 100 K, algo como 100 K. Isso é certamente mais quente que o espaço profundo, mas não assim tanto. Assim, obtens CO, mas não CO2. O monóxido de carbono, CO, é muito volátil e evapora primeiro. E não vejo sinais disso. Como disse antes, isto é um pouco ciência por comunicados de imprensa. Tudo pode mudar quando saírem os artigos, as análises aos artigos e tudo for processado devidamente. Mas é a impressão que tenho no momento. Precisamos de mais dados para ter a certeza, e espero que os obtenhamos quando o objeto passar atrás do Sol, e cada sistema de telescópios tem um ângulo mínimo de elongação, e dentro dessa zona, para o Hubble são 55 graus de cada lado, o que é muito amplo. O Hubble basicamente não poderá fazer mais observações até dezembro no telescópio espacial Hubble do 2i, e a zona de exclusão do Webb começou em agosto e vai até finais de setembro, tardio até dezembro. Estamos limitados aos telescópios terrestres e aos telescópios no céu. Ainda não ouvi nada do ALMA. O ALMA pode detectar algumas destas linhas moleculares na. Estou ansioso para descobrir o que o ALMA vai revelar sobre isso, na faixa dos centenas de gigahertz. Tenho a certeza de que alguém já tem planos para utilizar o ALMA. Na verdade, o ALMA consegue observar, creio eu, até 15 graus de elevação em relação à separação do Sol, o que significa que só terá um período de cerca de 10 dias a 2 semanas sem poder observar 3i, mas alguns telescópios em missões interplanetárias, especialmente a JUICE e certas missões a Marte, incluindo o Mars Maven e a sonda Hope, possuem um tipo certo de instrumentos, penso que poderiam dizer algo sobre o que se passa. Há outra substância química que desejo vivamente que alguém detecte, para podermos comentar, e são os PHS ou hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. Os PHS são difíceis de pronunciar para mim e são dessas coisas verdadeiramente enigmáticas. Quer dizer, eles foram detectados em espectros espaciais no infravermelho por linhas espectrais que ninguém conseguia explicar. Se souberes o que é um anel de benzeno, é carbono em forma de anel. E os PHS são basicamente anéis de benzeno colados uns aos outros para formar estruturas maiores. Assim, tens vários anéis de benzeno.
E eles têm diferentes modos, sabes, os anéis podem comprimir-se assim ou as coisas podem saltar para cima e para baixo do anel, e todos esses modos. É mesmo como um instrumento musical estranho, tipo um tambor feito de anéis metálicos. Todas essas excitações modais são como modos num tambor, que são essencialmente sons, mas no infravermelho é uma linha espectral, mas é a mesma ideia. É a mesma física básica, de certo modo. Estás a ver essas linhas espectrais dos PHS. Durante muito tempo, não sabíamos o que as causava. Pareciam super misteriosas. Essas linhas, de que ninguém percebia nada, geralmente na parte superior do infravermelho, até cerca de 13 microns, julgo. Mas agora compreendemos bem mais, e parece que grande parte do carbono no universo está na forma destes PHS. Agora, isso não quer dizer que, se ires a Marte, vais encontrar PHS na superfície ou coisa assim. Não, falo do carbono no universo, que está maioritariamente em forma gasosa no espaço. A imenso desta matéria no espaço é muito comum, e também aparece em planetesimais e na formação de estrelas, e as diferentes formações estelares afetam os PHS, alteram-nos, e basicamente, a temperatura controla o tamanho das partículas, e houve um momento em que pensei que o ambiente de radiação também pudesse mudar o tamanho dos PHS. Acho que isso provavelmente não é verdade. Tenho contactado com alguns especialistas nisto, e eles dizem que não, é mesmo só a temperatura. Mas, mesmo que não acredites na hipótese do disco espesso, seria ótimo saber a que temperatura este objeto veio, e acho que estamos a aproximar-nos disso. Penso que, se detectarmos emissões de PHS e o ALMA também poderia vê-las, com sorte, teremos uma boa ideia. Uma das coisas em que tenho pensado bastante é nos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos. São químicos fascinantes, e dado que os vemos em abundância, também os encontramos em meteoritos, em cometas do Sistema Solar e afins, mas estes estão ligados, potencialmente, à origem da vida, porque lidamos com a química do carbono. Agora, o que é que um perfil disso nos diria de outro sistema estelar, talvez antigo, sobre as condições que poderiam ter existido? E quem sabe, será que o universo está repleto de vida se há PHS por todo o lado? Bem, os PHS foram realmente misteriosos durante décadas, e ainda o são bastante. Foram detectados, tal como o hélio foi descoberto pela primeira vez quando alguém viu linhas espectrais de hélio num eclipse solar. As pessoas viram linhas espectrais estranhas e inesperadas em dados de infravermelho e não sabiam de onde vinham. Durante décadas, ninguém conseguia perceber de onde vinham. E agora pensamos que são todos PHS. Deixa-me só dizer um pouquinho sobre o que isso é. A maioria das pessoas que estudou química sabe o que é um anel de benzeno. É um anel de átomos de carbono, com 6 ou assim. É só um anel. Um pH parece ser vários anéis de benzeno ligados uns aos outros, a formar uma espécie de tapete. E esses anéis, esse tapete, tem modos nele. Tem um modo em que os anéis se comprimem uns contra os outros, e tem outros modos, como um modo no anel onde um lado do anel sobe e desce. E tal como num tambor, se bateres no tambor, a superfície move-se e isso gera ondas sonoras. Se souberes, especialmente se um fotão ultravioleta, vindo do Sol ou de outra estrela, colide com um pH, ele começa a oscilar, e essa oscilação, e que poderíamos chamar de som, mas não é audível nem é ouvido como tal, e é uma vibração eletromagnética, manifestando-se como luz infravermelha. Nós conseguimos detectar isso. Não me recordo de ter visto alguma afirmação sobre a detecção de PHS em 3I, mas os PHS são ou parecem ser onipresentes no universo. Dá a ideia de que a maior parte do carbono cósmico se encontra em forma de PHS no espaço profundo, esses pequenos grumos, por assim dizer, de material carbônico puro, que por vezes incorporam elementos como azoto ou outros, alterando o espectro e permitindo a sua identificação. Encontram-se em regiões de formação estelar, logo, deveriam existir em corpos que consideramos planetários, como o 3I, e já foram observados em cometas, bem como em amostras de asteroides devolvidas à Terra. Não creio que tenham sido detectados na Lua, mas a superfície lunar é um ambiente bastante hostil. Os PHS podem revelar pormenores sobre a temperatura do meio em que o objeto se formou.
É precisamente isso que me leva a desejar tanto que consigamos identificar emissões de PHS em 3i. Tendemos a associar os cometas à formação no espaço profundo, onde a temperatura seria algo como 3 Kelvin, ou por aí. Claro que, para algo oriundo do meio-dia cósmico, seria mais próximo de 6 Kelvin. Não é uma diferença enorme, só ligeiramente mais quente, considerando um desvio para o vermelho de 2, ou o equivalente. Os dados atuais sugerem que o 3i se formou a cerca de 100 Kelvin, o que é bastante elevado para uma zona de formação estelar, e isso encaixa razoavelmente bem com uma origem no início do meio-dia cósmico. A detecção de PHS poderia corroborar essa ideia. É por isso que torço para que os encontrem. A alternativa seria imaginar que se tratava de um sistema estelar normal, com um disco delgado, e que o objeto apenas se formou mais perto da estrela, já afinal, sabemos que perto do Sol há materiais que se originaram assim, e presumivelmente ocorre o mesmo noutros sistemas estelares. As relações químicas observadas poderiam ajudar a esclarecer isso, e veremos o que acontece. Estamos num período verdadeiramente empolgante, e desejo ardentemente que se descubram PHS associados a este objeto, para podermos usar essa informação e deduzir as condições de formação. Quanto ao futuro, como nos prepararmos, agora que o telescópio Vera Rubin está prestes a entrar em funcionamento e provavelmente vai revelar muitos mais objetos destes? O que podemos fazer para posicionar algo no espaço que capta o próximo 3i ou Atlas, um corpo de grande interesse, quando ele passar, e estar prontos para o interceptar? Ora, Ian Fleming, no seu personagem em Romance Goldginger, disse que uma vez é casualidade, duas é coincidência, três é ação inimiga. Isto não é ação inimiga, mas com um i, muitos pensaram, será que vai acontecer com frequência? Alguns acreditavam que sim, que logo a seguir encontraríamos mais, mas não tem sido assim com os 1i. Agora, com 3, fica evidente que vamos detectar muitos. Não há dúvida, com o Rubin e as outras sondagens no hemisfério sul, mais as melhorias nas do norte, vamos encontrar uma quantidade enorme destes objetos. Sim, precisamos de refletir sobre como lidar com eles, e tenho pensado nisso bastante, porque é óbvio que surge do nada e vais ter de falar com um operador de uma nave espacial de $1.000 milhões, tipo Oliver Twist, pedindo, podes fazer mais um bocadinho? Podias alterar algo que não estava planeado, que exige uma estrutura específica? Acho que precisa de algo como a IA ou similar e ainda não elaborei isso a fundo, mas uma organização que defina, estes são os tipos de objetos que esperaremos ver, eis as observações que deveríamos fazer, aqui está a prioridade a atribuir-lhes. Por exemplo, pensei que o simples facto é que o 3i estará do lado oposto ao Sol, pelo que as observações de naves espaciais têm de carregar com isso. Não pode simplesmente ignorar, e ele só passa uma vez. Todos estes objetos só passam uma vez, isso é claro. Temos uma única oportunidade. Qualquer dado que não recolhamos, perde-se para sempre. Não há segundas chances. Eles não vão aparecer de novo em tantos anos ou algo assim. Até agora, todos foram bem diferentes. E, bem, sabes, isso pode continuar por um tempo. E também, a propósito, eu tenho pensado bastante no que o 3i nos está a ensinar, de uma forma mais ampla, sobre como lidar com novos objetos interestelares. Quer dizer, o Ian Fleming fez o personagem Goldginger dizer, sabes, uma vez é coincidência, duas vezes é acidente, três vezes é ação inimiga, mas três vezes é um padrão. Vamos ver mais destes. Acho isso evidente. Depois do 1i, muita gente, algumas pessoas pensaram que haveria muitos 1i a passar por cá, e outros, incluindo eu próprio, achamos, bem, talvez não tantos assim. Ainda não vimos outro. Mas com 3 destes objetos, vamos ter imensos. Agora, tenho de enfatizar com força que temos uma única oportunidade com cada um deles. Temos uma chance com o 3i. Vai atravessar o sistema solar. Não o podemos parar. Quando sair, bem, talvez no futuro longínquo possamos enviar uma nave para lá, tipo quando começarmos a viajar para a próxima Centauri ou algo do gênero, mas para as nossas vidas, provavelmente não vamos lá chegar. É isso. Vamos obter o que pudermos e é só. Por isso,
o essencial é recolher os dados possíveis, mas por outro lado, é pedir muito a um operador de nave espacial aparecer do nada e dizer: olha, aqui está esta coisa. Tens de a observar. Sim, precisas mesmo de observar porque estás no sítio certo à hora certa. Isso é pedir demais. E acho que é um verdadeiro elogio que, sabes, pessoas como eu, que surgem do nada, e embora eu já conhecesse vários deles, mas ainda assim, é como se, olha, a ONU não aprovou resoluções nenhuma. O Congresso não aprovou nada. O diretor interino da NASA não disse que tínhamos de fazer isto. Nada disso. São só as pessoas no terreno, por assim dizer, e eu não fui o único, de todo, a dizer que isto precisa de ser feito, e as pessoas começaram a ouvir, e seria ótimo ter algum mecanismo ou estrutura para isso. Ou seja, por exemplo, supõe que algo como o 3 e passe está do lado da Terra no sistema solar, o que precisamos para envolver todas as naves interplanetárias? Sabes, podemos classificar as observações, como estas seriam boas de ter e estas são indispensáveis, e quando digo a nós, refiro-me só à comunidade, vamos fazer isto no YouTube ou no Facebook ou algo assim? Provavelmente não. Por outro lado, detestava dizer que tem de ser reservado para resoluções ou deferido para a IU votar nisso. Isso ia demorar e pode não resultar bem. Não sei. Na verdade, a próxima reunião da IU está a chegar e seria interessante discutir isso lá, tipo como definir prioridades e tal. E sei que é útil ter cientistas a dizer e a escrever artigos a afirmar que estas observações seriam boas porque podiam resolver estes problemas, porque acho mesmo que os operadores de naves acham isso muito prático, tipo, podem dizer aos chefes, por que fazer isto? Estais só a tentar ganhar pontos ou publicidade ou algo? É tipo não, estes cientistas disseram que é uma boa ideia fazer. Por isso, incentivo as pessoas a escreverem artigos sobre isto. Sabes, temos 3 meses ou 2, na verdade 2 meses, sai e escreve, diz, se achares que eu não estou a fazer bem, escreve um artigo diferente, e quanto mais melhor, porque, mais uma vez, o que obtivermos é o que vamos ter, e na verdade acho que as pessoas estão a perceber isto e vai haver muitos dados disto, acho que vais ter imensos dados da Terra, vais ter muitos de naves perto da Terra e vais ter dados de naves interplanetárias. E, sabes, muita gente ficou surpreendida com isto e meteu muito trabalho. E nós, a minha equipa, trabalhamos nisto de forma intensa durante mais de 6 semanas. É muito para algo que surge do nada. E, a propósito, sem financiamento nenhum. Por isso, é tipo, temos de fazer isto, não é, temos simplesmente de o fazer e depois fazemos. Estou mesmo ansioso por ver todos estes dados que vão chegar e fico muito contente por ter podido contribuir, por pequeno que seja, para ajudar a que aconteça. Tenho uma suspeita que isso despertou o interesse de uma panóplia de astrônomos. Sabe, é complicado passar ao lado, uma vez que se trata de algo fascinante e, no melhor dos cenários, pode ser um fóssil de uma era anterior do universo. No pior caso, percebemos o que não é, ou algo do gênero, e ganhamos mais conhecimentos sobre objetos interestelares. É como um mundo novo e audaz de investigação, pois creio que vamos encontrar muitos destes, tal como mencionou com Ian Fleming e eu. Bem, desejo-lhe boa sorte e espero que regresse conosco à medida que avançamos na exploração de objetos interestelares. Obrigado, Marshall. Bem, muito obrigado. Obrigado pelo tempo e sim, são tempos empolgantes por aqui. Mal posso esperar. É como um presente de Natal que chega antes do tempo. Não aguento ficar à espera até dezembro para descobrir o que apanhamos. Sem dúvida. E para todos, há um link para o artigo de Marshall e da sua equipa na descrição embaixo. Event Horizon e o meu canal estão agora disponíveis como podcast no Apple Podcasts, Spotify e subscrições no YouTube. Episódios antecipados, extras e conteúdos para dormir. Inscreva-se já clicando nos links embaixo para a sua plataforma preferida. Calor, calor, música, aplausos, música, calor, calor, música, calor, calor. Vamos, música, virar isso.